Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar falando um pouco, de como que eu consegui tirar minha carta e já falando, quem ficar até o final vai ver uma notícia, vai ouvir uma notícia muito boa, que vai ajudar a você, a concluir esse processo e conseguir a sua habilitação. Então vamos lá, olha. Já tem uns 2 anos que eu tirei e quando eu comecei a tirar, nossa, foi assim, foi muito legal porque eu sempre tive o desejo, de ter a minha carta, minha habilitação e aí eu procurei uma autoescola assim próximo de casa, aqui no bairro, e eu encontrei, tinham já bastante tempo e aí, uns colegas assim recomendou. Aí eu fui lá, olhei, vi o preço e eu tinha decidido que eu só ia ficar com a categoria B. Eu não quis a A, que é a moto. Falei, não, moto não curto muito, então vou ficar só com o carro. E aí então, naquela época eu já trabalhava, e aí eu li as aulas lá. Eu falei, não, vai dar certinho. As horas vai bater, eu chego à tarde, e o curso é só à noite, então vai dar certinho. E aí então consegui acertar lá a parte financeira e comecei as aulas. Era 2 vezes por semana e eu comecei a ir tranquilo, super feliz. E as aulas assim era bem legal, que era das 7h30 até as 10, né? E tinha um período também que o professor dava de intervalo. Aí a gente saía um pouco para lanchar, conversar ali, tomar um ar lá embaixo, ali na entrada. E eu era aquele tipo de aluno, fui aquele tipo de aluno que sempre questionou o professor. Eu gostava de sentar lá na frente, porque, a gente já estava bem próximo assim do professor. Então eu percebi que eu conseguia participar mais da aula sentando lá na frente. Às vezes lá no fundo, o clima não era o mesmo do que sentar lá na frente. O pessoal lá atrás, gostava de brincar, outros, ficava ali só pra escutar, ficava tranquilo, mas tinha uns que atrapalhavam, então não era o mesmo foco. E aí o professor que eu tinha era muito legal. Era aquele tipo de professor que brincava. Ele passava o conteúdo, já dava exemplo. E isso trazia muita gente. A gente não ficava prestando atenção na aula, mas cabente em outro lugar. Não, a gente ficava ali. Porque o conteúdo que o professor estava passando era muito bom mesmo. Então eu era aquele tipo de aluno que sempre questionava. Às vezes o professor dava algum exemplo assim do dia a dia de um motorista. E eu lembro até hoje, quando ele passou um exemplo de ultrapassagem, Você tem que ultrapassar com cautela, seguir as regrinhas, olhar se você não tá vindo, aumentar a velocidade. E uma dessas, de ultrapassagem, ele contou, como que você tem que ultrapassar. Eu falei, professor, tá bom, se eu tô ultrapassando, por mais que eu olhei, não tava vindo um carro na minha direção, e aí eu tô indo, tô ultrapassando um carro, dou a seta, tudo bonitinho, e aí tá vindo um carro na minha direção. E aí tem um acostamento, na esquerda, e eu não consegui, não tinha como, não ia, se não tivesse como eu voltar pra minha mão e o carro vindo, eu ia passar pro acostamento. Eu falei, não, vou passar pelo acostamento. Pelo menos o cara vai ver que eu não vou bater de frente. Eu desviei para o acostamento. Uma coisa não faz muito sentido. Mas eu falei, professor, calma. Ele, menino, você tá doido, para com isso. Ele falou, Vitor, por favor. E eu lá, falava, e aí o pessoal rachava o bico. Mas eu gostava de, ir a fundo. Então eu falei, não, professor, calma. Isso aí é o último caso. Para mim fazer de tudo para salvar a minha vida e das pessoas que tá comigo. E aí eu falei, essa comparação para ele, que ia desviar para a esquerda é uma coisa que não faz sentido, Mas tá bom. E eu só para participar, então eu sempre o que vinha na mente assim referente à aula,
dúvida, assim, eu já soltava, falava com o professor, às vezes ele rachava o bico comigo. Então, eu aprendi muito com isso. Às vezes, eu mesmo na dúvida, eu pegava a minha dúvida, levava pro lado, eu jogava assim na minha cabeça, eu colocava tipo uma comparação numa brincadeira, que talvez eu, na forma de eu expressar, ele entender, ia conseguir passar pra mim, e aí eu ia conseguir saber o real significado, né? E aí então foi isso. E aí a gente foi indo, aprendi muito, muito com ele, professor muito gente boa. Comenta aí, quem teve um professor assim na autoescola, que ajudou, que brincou com a gente, assim, passou os conteúdos muito bom, e que no final a gente terminou a aula assim, com uma pena, falou, nossa, já acabou. O professor foi tão legal, a nossa turma tão legal, e já acabou, a gente vai seguir a nossa vida e nunca mais vai ver o professor. Então eu saí assim com, né, um pouco, falei, pô, gostei bastante do professor, nunca mais vou voltar aqui. E aí, né, tá bom. E aí então eu continuei estudando, comecei comecei a fazer o simulado do Detran lá no site. Deixa eu ver, eu comecei a baixar também alguns aplicativos de placas, né? Tinha alguns de legislação e tipo, tinha várias perguntas e eu comecei a estudar com isso também. Eu comecei a estudava, mesmo lá no trabalho, no meu horário de almoço, assim, eu pegava um pouquinho e começava a responder no ônibus, às vezes, um lugar que eu fosse, eu conseguia um tempinho, eu tava ali, respondendo algumas perguntas, já treinando. E também lá na empresa, quando eu tinha oportunidade, eu entrava no site do Detran, acessava lá a plataforma do simulado e ficava respondendo, porque era o mesmo sistema, né? Não sei se alguém aí não sabia dessa, né? Mas é bem diferente, assim, de aplicativos que tem na Play Store. Aquele simulado é o único que tem em site do Detran. Então eu treinei bastante mesmo. E fiquei ansioso já. Eu falei, meu Deus, a prova teórica vai chegar, e agora? E chegou um tempo que eu já tinha, né, pra mim eu já tinha entendido muita coisa que eu falava, pô, o livrinho eu não vou precisar mais dele. E aí então o professor falou sobre a legislação. Ele falou, ó, legislação é uma coisa que cai bastante e que vocês precisam saber. Só que eu olhava as placas, lá tinha muitas placas que não dava para entender. E aí então eu comecei a focar mais nas placas. Tem placa que só a gente olhar a gente já consegue, né, saber o significado. Só que, né, nessa parte da legislação, ele tem o nome certinho, você tem que responder com o nome certinho. Então eu já olhava, associava alguma coisa e já conseguia entender. E aí então eu comecei a pensar, falei, pô, se na prova eu tenho que responder com os nomes certinho, não adianta falar, é uma curva à direita, é umas curvas assim, mó doida, e aí eu vou entender. Só que não, aí eu comecei a ver os nomes, comecei a entender, comecei a fazer o simulado assim, prestando mais atenção nos nomes, não só no desenho. E comecei a estudar, fiz bastante simulado, e aí minha prova foi marcada. E aí eu fui lá com o coração quase saindo pela boca. E eu passei, só que eu passei com 21. Se eu não me engano foi 21 mesmo. E aí se eu tivesse errado uma, né, ou foi 22, se eu não me engano foi 22, e aí a partir de 21 a gente já reprovava, então faltou uma. Eu passei com uma a mais do mínimo, então eu passei ali quase reprovando. E aí foi marcada a minha prova prática, né? E as provas práticas era a parte da manhã, né? E antes de eu ir trabalhar. Então foi muito legal meus primeiros dias assim. Eu lembro que todo ansioso, cheguei assim, já entrei no carro, falei, oh meu Deus, meu sonho está sendo realizado, olha só que bênção. E foi muito bom, o professor ficou impressionado porque eu cheguei a dirigir uma vez, só que foi lá no interior, né? O tráfego era bem calmo, quase não tinha carro, então, né, aquele dia eu dirigi muito bem.
Só que vir pra cidade e de tentar dirigir assim, nervosismo é grande. E aí eu fui muito bem mesmo. Eu lembro que a primeira baliza assim, professor, rapaz, você já chegou a dirigir? Eu falei, professor, eu dirigi uma vez. E realmente, eu tinha dirigido uma vez. Então, né, eu sempre gostei de carro e sempre acompanhei, né? Vi meus pais ou quem tava dirigindo e eu sempre olhava. Então, querendo ou não, eu já fui aprendendo, tendo noção, assim. E fui muito bem. Eu lembro que em uma aula que eu fiz, o professor assim pegou tanta confiança em mim que ele deixou eu passar mais de uma marcha. Eu cheguei a passar a 5ª marcha. Eu falei, professor, isso não podia, né? E aí ele ficou quieto assim e falou, você tá bom. E então eu passei uma vez assim, e o professor pegou uma confiança enorme em mim. E chegou um tempo que ele deixou eu fazer a baliza sozinho. Ele saía do carro, pegou uma amizade com um outro instrutor assim, de autoescola que fazia também aquele mesmo trajeto. E ele encostava lá, ficava conversando e eu ia lá, ficava aguardando. Chegava a minha vez, eu fazia a baliza certinho. E aí saía, ficava esperando ele. E aí um dia assim eu falei, nossa, o professor pegou uma confiança grande em mim. E aí eu falei, nossa, então eu tô com uma responsabilidade nas costas. Já pensou, Deus livre e guarde, eu bato o carro e aí quando eles foram me perguntar, falar, o professor não estava com você, ele não conseguiu parar? E o pedal que fica aqui do lado dele, isso aqui é pra quê? É só né? Então, eu fiquei, nossa, então vou ser mais cauteloso ainda. E aí, fui muito bem. Lembro também que quando eu tava assim, numa via e tinha uns farol assim, era bem movimentada, e veio os ônibus assim, começou a acelerar, tipo, me empurrar mesmo assim, né, pra me acelerar, quase batendo na traseira. E aí eu olhei pro professor assim, e aí eu olhei, eu tava uns 20, tava seguindo o que ele passou, o limite, né? Só que aí o professor ficou quieto, não falou nada, eu falei, não vou deixar o cara bater, né? Vou também receber uma buzina de graça. Aí eu olhei e falei, dá pra acelerar um pouquinho. E comecei a pisar. Comecei a aumentar a velocidade. Tinha uns que eu deixava passar, tava muito apressado assim. E o professor, não, dá passagem. Aí teve uns que o professor, não dá passagem não, continua aí. Eu falei, não, professor, mas posso acelerar? Não, continua aí. E eu seguia normal. E teve uma vez que eu quase bati. Nessas aí também quase bati. Porque o ônibus ele colou muito. E aí eu pensei em acelerar e o professor falou, não, fica de boa, segue, porque sempre tem uns apressadinhos, né? Aí ele contou já, que já xingou uns caras assim também. Aí eu falei, tá bom, vou seguir. E aí eu fui muito bem. Chegou uma época também que eu comecei a levar o carro lá do percurso que a gente fazia até a autoescola. E eu aprendi, depois de um mau tempo, ele passando assim, eu aprendi já a colocar o carro lá quase dentro do autoescola, né? Que o estacionamento era bem na entrada. E uma subidinha assim, aí eu aprendi, comecei a estacionar lá. E até então, né? E coração a mil. Eu já começava a ficar muito ansioso porque a prova já tava, né, chegando e eu, meu Deus, tá chegando a hora. E aí então eu comecei a ver muito vídeo na internet, aqui no YouTube. Comecei a ver bastante, comecei a procurar onde seria a prova. E eu cheguei a encontrar. E aí eu conversei com meu pai, eu falei, pai, o senhor consegue me ajudar? A prova vai ser, né, aqui no nosso, né, na nossa cidade. E aí ele conhecia também. E aí eu vim aqui no YouTube, comecei a procurar. E aí eu fui lá e eu olhei, tipo, no vídeo, eu achei num comentário a pessoa falando, né, desse endereço. E aí eu peguei o endereço e joguei aqui no YouTube. Aí eu encontrei um vídeo do Bendito, ele gravou fazendo o mesmo percurso da prova. E eu falei, nossa, esse cara aqui me ajudou muito, muito mesmo. E aí então eu fui lá, comecei a assistir várias e várias vezes, observava cada ponto que ele parava, a distância, comecei a olhar tudo, detalhe por detalhe. E aí eu aprendi. Aí chegou um dia que meu pai marcou comigo assim, a gente foi no final de semana. E aí era bem tranquilo. E teve uma hora lá que eu errei e comecei a entrar contramão lá. E aí consegui fazer certinho.
Nem precisei pegar o vídeo assim e falar, pai, eu vou deixar o vídeo aqui, eu vou assistir. Não, eu já tinha decorado. Porque eu assisti muito vídeo, então eu já decorei todo o percurso, onde ia ter aquela parada do meio fio também, consegui. Aí fiz certinho. Aí no final, quando a gente já estava voltando pro mesmo lugar, a gente encontrou uma viatura. Aí meu pai falou, tá tendo uma viatura ali. Aí eu encostei e aí já passei o carro pra ele, né? E aí fui pro banco de trás. E aí a gente veio embora. Aí no meio do caminho, a gente encontrou, tem tipo um lugar aqui no bairro não, na cidade, que é onde o pessoal vai, né, treinar, fazer baliza. E aí ele deixou, eu fui lá, comecei a treinar, era no Golzinho G3. No Golzinho G3, né, tudo manual, os pedal tudo pesado, né, marcha. E o carro da autoescola era um Uno, né, um Uno tudo, né, elétrico, volante, pedal. E era muito diferente. Eu sofri um pouquinho dirigindo o carro do meu pai, porque eu deixava morrer, a embreagem é muito pesada. E eu fui bem pra caramba. E aí então chegou o dia esperado, né, que foi a prova. E aí então foi marcado pra, né, a partir da manhã, eu cheguei bem cedo na autoescola. Nossa, o coração, meu Deus, saindo pela boca, literalmente. O nervosismo tava grande, nossa. E aí então tinha muita gente lá, tinha bastante pessoas que no decorrer assim, do curso eu encontrei, teve gente que fez o curso teórico comigo, tava lá. E aí a gente foi, se eu não me engano, foi em 3 carros. Se eu não me engano foi em 3 carros, tava cheio. E aí uma fila lá no lugar, muita gente. E bem no dia, perto da baliza, tinha uns caras da empresa aí de, né, da prefeitura mexendo com as fotos, fazendo buraco perto da... Eu falei, professor, isso aí só pode ser, olha, maracutagem, né? Pra fazer o povo reprovar, porque não é possível. E aí o pessoal já tudo comentando, e todo mundo lá olhando, porque o caminhão bem próximo. E aí eu comecei a reparar tudo. Comecei a olhar, eu sou um tipo de pessoa que eu fico bem quietinho ali no meu lugar, só olhando, observando o que tá acontecendo. E aí eu já bem de olho lá na baliza, vendo o pessoal estacionando lá, uma fila, fazia fila assim. E aí eu falei, nossa, isso aí vai ser difícil, vai ser um ponto assim da prova mais difícil. Então eu comecei a pensar, e aí eu não sei se tá do nervosismo, assim, eu comecei a ter vontade de ir no banheiro, né? E fazer o número 1. E aí então comecei a ficar nervoso, eu comecei a lembrar de todos os vídeos que eu tinha visto, né, das dicas que eu olhei aqui no YouTube. Por isso que, né, é muito bom quem tá aqui olhando isso aqui, olha, aproveita, porque esses conteúdos aqui ajudam muito, muito mesmo. Então eu lembrei, né, o pessoal falava, o professor, e aí eu falei, não, vou manter a calma. E aí então aquela vontade foi aumentando, aí eu falei, meu, e agora? E aí uma coisa falou, pô, boa, aqui eu tô tirando totalmente o foco da prova e tô focando na minha necessidade. Então eu comecei a ficar mais tranquilo. Desculpa, eu fiquei mais tranquilo. E aí eu falei, meu, não dá pra fazer a prova desse jeito. Então eu fui lá e olhei assim, reparei que tinha uma lanchonete próximo, assim. E aí eu conversei assim com o colega que tava próximo, eu falei, será que, né, vai demorar? Isso aí acho que vai, né? Tava sendo ordem alfabética, então eu falei, não, eu vou lá, né, vou rapidinho. Aí eu cheguei lá, falei com o rapaz, tem algum banheiro aqui? Ele falou, tem, mas precisa, né, você precisa consumir algo da lanchonete. Aí eu escolhi uma coxinha. Pensa numa coxinha grande. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, né? Aí eu saí lá fora, fiquei comendo a coxinha e olhando lá pra prova. Eu falei, meu, tá chegando a minha vez. E aí então, beleza. Consegui lá, acertei, usei, fiz o que eu tinha que fazer. E voltei pra lá já mais leve. Falei, opa, tô leve. Bora, tô pronto. E aí então, cheguei lá, fiquei um tempo, aí depois me chamaram. E aí, o carro já estava estacionado lá no cantinho. Fui o primeiro a entrar no carro, entrei, já fui arrumando assim. Depois o professor não, né? O fiscal, não sei, né? Ele chegou lá, aí ele
cumprimentou e ficou quietinho, mexendo nos papéis lá, anotando e tal. E aí eu já fui lá, ajeitei certinho, né? O provisor, banco, olhei assim, se tava na minha altura, coloquei o cinto, fiz tudo certinho, né? E aí, olhei pra ele assim, eu falei, ele vai falar pra mim começar, não? Aí eu falei, posso começar? Ele, não, guarda só mais um momento. Tá bom, vou guardar. E aí ele falou, não, pode dar início. Aí eu, coração tum, tum, tum. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, assim, dei certo, tudo bonitinho. Fui saindo devagarinho, dei aquela respirada. E ele falou, ó, você vai fazer na baliza e tal. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fui certinho, olhei, fiz a baliza. E a minha sorte que foi bem depois dos caminhão. Eu falei, nossa, boa, já deu certo. E aí consegui fazer rapidinho, né? Fiz muito boa, sem errar nada, perfeito. Saí, e aí bem assim, quando eu comecei, era numa subidinha assim, tinha parado um caminhão. Ele deixou estacionado, então da minha mão eu teria que usar a outra mão, a outra faixa. E aí eu comecei a acelerar assim, porque eu vi que tava vindo um carro. Eu falei, meu, não é possível, parar na subida logo no começo. E aí a minha sorte é que o cara lá deu a passagem pra mim. Só que aí antes, né, dele vir, ele já tava vindo pra mim, aí eu olhei pro fiscal assim, como se querendo escutar dele, espera ou continua. E ele não falou nada, aí o cara deu passagem, então eu já fui, nem esperei o cara falar nada. Eu já dei a seta bonitinho, passei a faixa dele, ultrapassei o caminhão, dei faixa direita e continuei. Aí eu olhei pra ele nada, continuei, parei lá na parada obrigatória, tudo bonitinho, dei seta, fui muito bem. Resumindo, eu cheguei no final, encostei o carro assim, né, na parada, e aí até aquele momento ele não tinha notado nada, nadinha, tava ó, perfeito. E aí quando encostei o carro bonitinho, quando eu já tinha, né, tirado o cinto, não, quando eu já tinha estacionado, arrumei, direitei o volante, e quando eu fui desligar, eu tirei o pé muito rápido da embreagem. E aí o carro ia morrer, aí eu fundei o pé, aí ele voltou ao normal. E aí o cara foi lá, anotou um, eu falei, ô, caramba, tá bom. Aí eu olhei pra ele assim, comecei a dar uma risadinha assim, né? E aí saí tranquilo. Aí eu falei, professor, nossa, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu tava fazendo a prova e eu contando pra ele, professor, eu tava fazendo a prova. Nossa, hoje tá tão quente, né? E fui tranquilo. Ali foi algo que, tipo, tirou totalmente aquele clima tenso. Foi essa que eu fiz. Eu tava ali dirigindo, tranquilo, e comecei a assoviar, algo que eu vi que começou a ficar leve. O clima saiu, aquele tenso, né? Aquele clima tenso, saiu. Eu comecei a assoviar, fiz a prova assim, numa tranquilidade, como se eu já tinha feito prova, já tava ali só por... E eu falei, professor, foi muito tranquilo. Aí o rapaz saiu, aí quando eu cheguei lá, eu era o último, né? Então, eu falei, não, já pode entrar, a gente já tá indo embora. E aí, né, sabia que tinha passado. Tinha um pessoal lá que voltou meio cabisbaixo, né, porque não passou. E eu falei, nossa, meu Deus, eu passei assim, foi tão fácil. Eu cheguei muito feliz em casa, nossa. Cheguei muito feliz. E aí eu contei pros meus pais, pra minha mãe, ficou toda feliz. E aí então eu falei, nossa, valeu a pena, viu? Valeu a pena eu ter estudado, me esforçado, visto os vídeos aqui no YouTube, que as pessoas se esforçam tanto para gravar e tem gente que olha e fala, nossa, tá gravando esse conteúdo aí só por gravar, não faz nem diferença na vida de ninguém. Só que olha, faz muita diferença. A gente aprende muito. Tem muitas pessoas que não, né, cada um tem um jeito, mas que tem a calma, consegue associar. Tem gente que fica tão nervoso, eu vi gente lá que não tava conseguindo nem sair com o carro, não tava conseguindo nem virar o volante de tão nervoso que ela tava. Eu vi, nossa, vi pessoas, comecei a ficar até meio assim, falei, não, vou parar de orar, porque não dá. Então, valeu a pena, eu fiquei muito feliz. Aí fiquei com a permissão. E aí eu dirigia muito pouco, pegava o carro do meu pai e eu ficava em paz assim, porque eu falava, não posso, sei lá,
se eu levar multa, aí eu vou me enroscar. E aí eu fiquei, né, em paz. E então, chegou um dia assim que eu falei, nossa, eu tô lembrando aqui das dicas, né, que eu olhei aqui no YouTube e uma que eu aprendi também. E agora é hora de passar essa dica que me ajudou muito. Quem gosta de joguinhos, né, aqui no celular mesmo, Android ou computador, de carro, isso ajuda muito. Eu, nessa época assim, eu já estava tirando a carta, eu procurei um aplicativo. Esse aqui eu aprendi, não foi daqui do YouTube, eu mesmo. Eu tive essa ideia, procurando eu encontrei um jogo que tinha o mesmo sistema, né, dos pedais, 3 pedais, embreagem, freio, acelerador, câmbio manual. E aí então eu comecei a treinar com ele, consegui lá configurar e era o mesmo sistema, embreagem, se soltasse muito rápido ele morria, parar no farol, você lá engatado, se soltar, ia morrer. E eu falei, meu, isso aqui tá me ajudando muito. Então eu comecei a treinar muito. Aí eu mostrava pros meus irmãos, eles falavam, isso aí não tem nada a ver, meu, você tá ficando doido. E aí eu, não, isso aqui tá me ajudando sim, tá me ajudando. E aí então eu comecei a treinar bastante, né? Eu vou deixar o nome pra vocês, é um nome meio inglês, né? Mas tem na Play Store, é gratuito, tá? Não é muito pesado. E eu comecei a jogar. Eu joguei, né? E isso me ajudou muito. Então, tá aqui, essa é a dica. Quem tá querendo, nunca dirigiu e tá tentando, meu, precisa aprender, precisa ter noção, precisa chegar no dia sabendo pelo menos alguma coisa. Então, essa é a dica. Instala esse jogo, comece a jogar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu vou gravar um novo vídeo, né, do tutorial, como que configura para deixar no manual. E aí, né, vocês aprendem e começam a estudar, fazendo, né, o estudo, né, com um caderninho, tudo bonitinho, fazendo o simulado, treinando bastante, né, o simulado. Uma coisa que me ajudou muito foi essas duas coisas, foi ter jogado e feito o simulado, prestado muita atenção nas aulas também. E outra dica também é ter calma, porque na hora eu vi ali que o nervosismo era grande. Então, outra dica, assim, não ficar olhando para as pessoas que tá fazendo a prova, tá reprovando, tenta se distrair com outra coisa, se possível, né? Tiver com fone, coloca um fone, pense em outra coisa e tenta tirar o foco, tenta tirar aquele momento tenso, né? Foca em outra coisa e no momento que for fazer a prova, respira, calma, seja natural, tenta controlar a ansiedade, que a gente fica muito ansioso, querer fazer as coisas rápido. Ali não tem um tempo, vai tranquilo, vamos fazer a baliza, calmo, deu a seta, viu o espaço, ó, tá muito fora, vou ajeitar aqui, ajeita bonitinho, não fica naquela pressa, o cara vai me reprovar, o cara vai me falar um monte. Por mais que o instrutor fique no ouvido falando, foque no que você tem que fazer. Aí você consegue, entendeu? Então não fica com esse pensamento, meu Deus, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir sim, entendeu? Você vai conseguir. É só ter calma, que vocês vão conseguir também, tá bom? Então esse foi, né, uma dica que me ajudou muito mesmo. Então, eu desejo boa sorte, né, quem tá vendo esse vídeo e vai fazer a prova. Desejo boa sorte, que isso que eu passei, se agregar na sua vida, comente aqui que eu vou ficar muito feliz. Olha, eu vou ficar muito feliz. É a primeira vez que eu, tô aqui, cheguei no YouTube. Agora eu tô gravando uma dica que eu guardei aqui há muito tempo. Eu ajudei meu irmão um tempo atrás e ele passou. Eu fiquei muito feliz por ele. Meu irmão mais novo, ele conseguiu tirar, foi a segunda vez. Ele foi a primeira, não conseguiu passar, depois ele veio, conversou comigo, eu passei essas dicas para ele. Inclusive, lembro que no finalzinho eu cheguei, né, eu já tinha casado, eu fui lá, e ele mostrou para mim que estava com alguns simulados. E aí eu passei desse joguinho, ele chegou a instalar, e eu mesmo, né, fora de casa, a gente conversou, e ele conseguiu passar, então eu fiquei muito feliz, muito feliz. Isso é muito gratificante, quando a gente consegue passar uma dica que a gente aprendeu, e a pessoa vai lá, consegue, e a gente vê a felicidade dela. Então, valeu a pena, e eu fico muito feliz. Ainda não tenho o meu carro, né, mas
tô trabalhando, tô na correria e fé em Deus que eu vou conseguir também. Então, espero que vocês também gostem desse vídeo. É um vídeo simples, eu não tenho nem experiência assim com gravação, mas eu tô aqui sincero, sendo eu, natural. Desculpa aí se vocês não gostaram da qualidade, a câmera aqui tá meio, é do meu celular mesmo, bem humilde, mas creio que vale aqui é o conteúdo, né? Então é isso, pessoal. Tô chegando no fim desse vídeo. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, assistiram, tiveram essa paciência em assistir. Espero ajudar vocês com essas dicas. E comentem aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo, que isso vai me motivar. Dê os feedback, claro. A gente precisa mudar, melhorar. E eu vou ficar muito feliz. E também, se inscreva no canal para ajudar, porque aqui o que vale é vocês. Se não tiver vocês aqui para ver, como que vai ter conteúdo? Então, preciso que vocês estejam aqui comigo, me apoiando, se precisar melhorar, vocês podem chegar, Vitor, você precisa mudar isso, dar um puxão de orelha. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.